Paz do Senhor a todos, sem mais delongas, vamos aos esboços. O esboço de hoje é sobre a lição número 3, a salvação e o advento do Salvador, quarto trimestre de 2017. A verdade prática diz: o nascimento de Jesus Cristo se deu dentro do plano divino para salvar a humanidade. Então, como é que o judeu ele vê e espera o Salvador? Ele não espera o Salvador assim como nós, porque eles já se consideram que já nasceram salvos e não precisam de salvação. Essa é a visão do judeu. Então, o ímpio não, os gentios, que somos nós, nascemos e precisamos de um Salvador. Mas eles não, eles se julgam já estarem salvos. Então, para o judeu, os salvadores foram vários enviados para eles. Então temos aqui Noé, temos Moisés. Moisés foi um salvador. Noé também. Noé salvou a humanidade. E naquela época ainda não havia o que era separado, o que era gentil, nem o que era judeu. Então Noé foi um salvador da humanidade. E Noé e a arca tipifica Cristo. Moisés foi um salvador que foi enviado para libertar o povo de Israel. E depois dele veio Josué, que deu continuidade, também foi um salvador, até o próprio nome dele já é Salvador. Sansão veio salvar das mãos dos filisteus. Então, o povo judeu ela tem uma visão de salvação, de Salvador, bem diferente do cristão. Então, eu quero chamar vocês para ler 2 Reis, segunda carta de Reis, capítulo 13, versículo 5. E o Senhor deu um Salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Foi pedido um Salvador e Deus enviou um Salvador a Israel e os retirou de lá. É assim essa informação nesse texto. Leiam o capítulo todo que vocês irão entender que foi pedido, foi feita uma oração a Deus e ele atendeu enviando o Salvador e eles foram libertos da Síria, do jugo da Síria. Então, eles acreditam que Jesus seria esse Salvador. Como? Um Salvador que iria reinar em Israel, como um ser humano comum, que libertaria da escravidão, que iria reinar e a espada destruir todos os inimigos. É essa a visão que eles têm. E nós temos as profecias aqui em Zacarias 9, versículo 9, e em Miqueias capítulo 5, e o versículo 2. Zacarias 9 e 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem de ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre seu jumento, sobre um jumento, filho de jumenta. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para entrar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui está se referindo a Cristo. É um texto que aponta para o Messias. Então, o que eles esperavam verdadeiramente é um rei, e não um salvador da alma. Porque o pecado ele entrou na humanidade através de Adão. Então, quando o pecado entrou, Deus marca ali um duelo, uma batalha entre Satanás e a mulher, entre a semente da mulher e a semente de Satanás. Então, a mulher ali simboliza, acredita-se, a maioria. Eu não posso afirmar, porque essas coisas assim para você afirmar, não. Eu tenho uma ideia de que representa ali a mulher, a nação de Israel. E Satanás que odeia a nação de Israel. Então, a semente da nação de Israel foi o
Salvador, que iria derrotar a semente da serpente, que seria essa batalha que houve em Cristo. Então ali ele profetiza que a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente teria sua cabeça ferida pelo calcanhar da semente da mulher. O que isso simboliza? Naquele tempo, quando Moisés escreveu isso, que um rei perdia uma guerra, uma batalha, então o rei que se entregava, que era o derrotado, ele tinha que vir se rastejando até os pés do rei campeão. Então ali o rei campeão pisaria na cabeça do rei perdedor. Então Cristo ali anunciando isso, ele anuncia que a pisada foi tão forte que feriu o calcanhar, da força que foi. Então, neste episódio, nós temos ali uma profecia sobre a derrota do Messias em relação à morte. Cristo nos trouxe a morte. E antes só era a lei, não existia a graça. Aí você diz, não, a graça existia porque tinha que existir. Porque, olha, vamos lá. Se você abrir sua Bíblia agora, eu quero que você leia um versículo, João capítulo 1. E o versículo 17. João capítulo 1 e versículo 17. Você não pode mudar essa afirmação bíblica. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça veio por Jesus Cristo. O homem que pecasse, ele teria que morrer. Se fosse pego com duas testemunhas ali no ato do adultério, ele teria que morrer. Êxodo 22, 18 diz, olha, a feiticeira morrerá. Não havia graça para que aquela pessoa fosse salva do seu pecado. Ela não tinha essa opção. Para ser salva ali, teria que ser circuncidado e teria que fazer parte da nação de Israel. Circuncidado, teria que guardar sábado e obedecer às leis e os preceitos e fazer os sacrifícios com o cordeiro. Nessa promessa, então, antes Deus cria a salvação através da nação de Israel. Ele pega ali, Melquisedeque chega com pão e vinho, aquilo ali não é para matar a fome de Abraão. Depois que ele divide as nações ali no dilúvio, ele dividiu em 12 tribos, ali ele já estava anunciando em 12 nações, conforme as nações, as tribos dos filhos de Israel. Nós vemos isso em Deuteronômio 32, versículo 8. Então, quando ele dividiu ali, ele já chama Abraão e faz com ele essa divisão. Segundo as nações, as tribos, os filhos de Israel. São 12 no caso. E dali ele chama Abraão, dá o pão, o vinho e tudo, e passa para Melquisedeque, que é sacerdote eterno, não tem início nem fim de dias, e é o sacerdote da terra de Salém, passa para aquela nação, e os seus descendentes, o quê? A salvação. Então seria a nação que Deus criou para serem os filhos de Deus. Dali vem Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos e vai. Então a nação de Israel, ela era separada. A salvação foi só para eles e não para nós, os gentios. Era uma nação separada das outras. Isso vou mostrar aqui na Bíblia que era separada das outras. Se você ler, olha, quando Deus criou o tabernáculo,
Ezequiel 42, versículo 20. Ele criou o tabernáculo, então vamos ler, mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. Então aquele muro ali do lado de fora já era para separar o santo do profano. Havia uma separação entre o povo de Israel e os ímpios. E os estrangeiros, quando saíram do Egito ali, se o estrangeiro quisesse celebrar a Páscoa, ele teria que ser circuncidado. Por quê? Porque para ser filho de Deus, tinha que circuncidar. Então nós vemos isso em Êxodo 12. Entendeu? E a promessa do Messias foi feita em Jeremias 31 e versículo 31 em diante. Eis que vem dias do Senhor e que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá e não com os ímpios. Nós não temos isso. Atos 13, 23, ele diz, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então, antigamente, para fazer parte do povo, em Gênesis capítulo 34, quando Siquém pega Diná e humilha ela, então ele diz, olha, vamos nos reunir aqui, mas para ser povo nosso, você vai ter que circuncidar. Então, circuncidava ali no versículo 22. Veja o que acontece, porque existiam 2 tipos de pessoas, seriam os judeus, e o segundo tipo seriam os cachorrinhos, que somos nós, éramos nós. Então, vamos ver aqui, Mateus 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E esse que é uma mulher cananeia que saiu, você já conhece ela vem chorando, gritando, dizendo que a filha dele está endemoniada. E ele, o que é que acontece? O que é que ele faz? Ele fica mudo, nem dá atenção. E ela vem gritando atrás de nós, falam os discípulos, e ele diz, nem responde, diz, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não foi enviado para nós, os gentios. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, ainda respondeu e disse diretamente a ela, não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Quem eram os cachorrinhos? São os gentios. Então aquela mulher teve fé, que ela disse, a gente come das migalhas, o cachorrinho come da migalha e cai da mesa do Senhor. Então ele foi abençoado. Mas quando é que a gente entra na história? João capítulo 1 e versículo 11 em diante, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, feitos porque não éramos, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Que sangue seria esse? A nação de Israel, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que seria essa vontade do homem? A circuncisão, mas de Deus. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, em glória e glória, no unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Efésios 2, versículo 8, ele fala claramente sobre isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. Portanto, celebrai de que vós nos outros tempos, portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chama circuncisão, feitas pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo, não tinha Cristo para a gente. Separados da promessa, não tínhamos promessa. Não tendo esperança, e nem Deus no mundo, nós não tínhamos Deus. Mas agora, nesse exato momento em Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derrubou na parede de separação, que veio no meio, aquela parede lá do tabernáculo, Ele derrubou e fez um único povo. Nós não somos nem judeus e nem gregos, somos a igreja de Deus. É um povo completamente separado. Então, circuncisão, guarda de sábado,
todos os rituais da lei, a lei dada para ser filho de Deus agora, não precisa ser da nação de Israel, não precisa estar circuncidado. 1 Coríntios 10, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, um povo, nem aos gregos, outro povo, nem à igreja de Deus. Então aqui nesse texto nós temos 3 tipos de pessoas: judeus, gregos e igreja de Deus. A igreja de Deus hoje ela é formada por gregos e judeus formando um único corpo, sabendo que primeiro foi para os judeus, Romanos 1,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder do céu para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa é a promessa de salvação que foi dada para o povo de Israel, a qual nós fomos enxertados nela. Fomos enxertados. Então, Cristo, ele derrubou o muro que separava a gente. E o reinado do Messias, ele é eterno. Ele não é um reinado temporal aqui na terra. Não, ele é um reinado eterno. O anjo chega para ele, para Maria, aí diz: olha, não temas, tal, e conceberás dela no filho, por-lhe-ás o nome de Jesus, e ele será grande e chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus habitará no trono de Davi. E Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ou seja, o reino de Cristo não terá fim. Então, Cristo, ele nasceu, Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Quando ele se fez carne e habitou, surgiu Cristo. O que é Cristo? Quem é Cristo? Cristo é Deus em uma carne. Entenderam? Por isso que em certas partes da Bíblia você encontra dizendo que Jesus Cristo nasceu. É claro que nós sabemos que ele é eterno, porque o Salmo 90, versículo 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Está falando de eternidade a eternidade, um tempo muito antes de tudo. Mas o Cristo, o Messias, ele veio a existir quando Deus habitou em um corpo. E naquele corpo habitou toda a plenitude. Hebreus 1. Porque o qual dos anjos disse jamais? Hebreus 1 e 5. Porque a qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ele está falando aqui do nascimento do Messias. No Salmo 2, eu, porém, urgi o meu rei sobre o santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Jesus foi gerado. Portanto, Isaías 7, por tanto menos, Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem, uma donzela, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O que é Emanuel? Deus conosco. Então Emanuel passou a existir ali. Não a divindade de Deus, que é eterna, do Messias. Mas o Salvador, ele nasceu ali. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Porque ele não era semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, o versículo, não me lembro do versículo, mas é Filipenses capítulo 2. Então, o Messias foi feito carne e habitou entre nós. Esse é o Jesus. Então, havia separação, Deus quebrou a separação, eles rejeitaram a Cristo e veio para que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam foram feitos filhos de Deus. Então nós fomos filhos de Deus, não somos nem judeus nem gregos, fomos salvos pela graça em Cristo Jesus. Este é o plano da salvação de Cristo para todos. O plano é para todos. Cristo veio só para os judeus, mas ele, nos seus planos, já estava morto desde a fundação do mundo, nos planos de Deus. Grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor.